Dia a todos. Boa tarde, perdão, boa tarde. Boa tarde a todos. Sá? Boa tarde, Maria Júlia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Vamos começar. Pelo que eu vi do material, o Sábio tinha dado de manhã controle de constitucionalidade, né? Isso, ele deu as duas aulas de controle de constitucionalidade. Acho que ele vai dar a última essa semana. Beleza, tá. Ele parou ali onde fala da ADI por omissão, que seria a ADO, né? Ação de direta de inconstitucionalidade por omissão. Foi isso que ele falou ou ele parou só na DI genérica? Não, ele deu a por omissão também. Por omissão também. Perfeito. Isso. Não, perfeito. Maravilha. Então a gente vai ver tudo então. Esse não é o slide oficial, eu ainda vou enviar o oficial bem organizado. Isso aí é só um como fala? É um provisório, lembrei da palavra. Só um provisório, só para a gente ter a aula, pelo seguinte, eu estou estudando muito, estou estudando para a segunda fase, então eu acabei não tendo tempo para fazer alguma coisa mais elaborada. Mas o material está aí, a aula vai ser dada de um jeito ou de outro, e aí depois eu faço bonitinho o slide, bem organizadinho, uma coisa mais legalzinha, certo? Vamos começar então? Cadê? É esse mesmo? Cadê a parte um? Deixa eu ver. É essa um mesmo. Pronto, tá tudo certinho então. Primeiro slide, nós vamos falar do conceito, certo? O conceito do controle de constitucionalidade, sobretudo o concentrado. É uma rápida explicação. O controle de constitucionalidade difuso é diferente do concentrado. O difuso é aquele realizado em qualquer tribunal, por qualquer juiz, através de algum problema, de alguma inconstitucionalidade entre partes, que nós falamos no latim inter partes. Então, tem um problema, tem um caso concreto em um processo, interesses, litigância e tudo mais. Há um problema de inconstitucionalidade neste processo. O juiz, ele, por conta, por ofício, vai declarar a inconstitucionalidade. Isso é um controle de constitucionalidade difuso e não concentrado, certo? Agora, o concentrado, ele é diferente do que nós temos do difuso. O concentrado, ele não é em relação a um processo, por exemplo, ele não é inter partes. O controle de constitucionalidade concentrado vai tratar de leis abstratas, de normas abstratas, enfim, genéricas, imperativas, que vão violar a Constituição em alguma parte dela. A gente vai falar em breve da ADI, da ADINS, né? Acho que é assim que o Sábio fala, ADIN, e nós vamos ver que os requisitos não são nunca entre partes, não é num processo relacionado a algum problema de interesses, não é. É uma lei realizada que viola as normas constitucionais e isso faz com que nós tenhamos que ter esse controle de dizer, de declarar inconstitucional aquela norma. Então vamos lá. É um sistema de fiscalização para a compatibilidade das normas perante a Constituição Federal. Então, como eu falei, o controle de constitucionalidade concentrado vai olhar para as normas, vai olhar para os dispositivos de lei e dizer isso é constitucional, isso é inconstitucional, é como se fosse uma fiscalização para avaliar algum erro, alguma violação, alguma infringência, etc. É feito pelo STF
aquela questão ali que diz forma abstrata. A forma abstrata é exatamente essa que eu estou dizendo. Não há um caso específico, mas há uma lei. A lei diz, no estado do Paraná as pessoas não poderão andar. Mas por que não poderão andar? Não, só não poderão. Vão ficar dentro de casa, vão ficar presas. Mas calma aí, mas aí a gente infringe ali a liberdade de locomoção, viola a liberdade de locomoção, que é constitucional, e aí tem esse controle, esse controle para avaliar aquilo que é constitucional ou não. É claro que vai depender. Por exemplo, nós lidamos na pandemia com a lockdown em alguns momentos. Não saem de casa até tal horário, ou enfim, aí é uma outra história, é uma outra questão. Era um outro direito constitucional que estava em jogo, que era o direito à vida, né? Se nós saíssemos, a probabilidade de contaminação era muito maior. E sendo contaminados, como não tínhamos vacina, como não tínhamos métodos de tratamento extensivo, é, perderíamos a vida, morreríamos. Então, o Estado, o governo, ele disse: não saiam de casa, melhor que não saiam. Fiquem em casa até tal horário, fiquem em casa depois de tal horário. Então, vai depender da situação, mas numa situação genérica, abstrata, como está falando aqui do controle de constitucionalidade, se disser não saia de casa, por quê? Não, só não saio. Não, isso não pode ocorrer. Então, por isso que diz uma forma abstrata, porque não é um caso concreto, e genérico, porque não é um assunto específico. Não é por causa da pandemia, não é por causa do estado de sítio, da intervenção federal. Não, é porque ali, naquele momento, naquele problema, não há uma razão nenhuma e só mandaram a gente não fazer, violando os direitos constitucionais. Preserva a supremacia da Constituição e a estabilidade institucional. A Constituição, como nós já aprendemos, ela é a lei máxima, ela é a top, ela é a cara, ela é a magma, ela é a lei mãe, a patroa das patroas, ela é tudo. Então, se nós criamos leis abaixo da Constituição, que acaba violando a Constituição, nós estamos dizendo que a lei que foi criada é maior que a Constituição. E isso não pode ocorrer? Não pode ocorrer porque a Constituição, ela é a cara de tudo. Ela é a patroa, ela é a chefona. E ela sendo a chefona, nada pode ficar acima dela. Nenhuma lei, nada vai ficar em cima dela. A Constituição é que manda. Por isso que diz a supremacia da Constituição. A Constituição está acima de tudo. É ela que diz o direito à vida, os direitos sociais, os princípios fundamentais, objetivos da Constituição, da República, tudo. É tudo ela que diz se há o Código Penal, se há o Código Civil, se há o tributário, se há o direito das famílias, se há tudo que existe que a gente estuda, é por causa da Constituição, que é a bichona, certo? E aí o fundamento do controle de constitucionalidade está nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal. Então, na hora de ler, na hora de estudar, é, é sempre bom acompanhar a lei, certo? Se chama lei seca porque é só os artigos ali junto com, enfim, os parágrafos, incisos. Então é importante ler, é importante estudar isso, tá? Até porque fica mais fácil e mais compreensível saber o que a gente está estudando. Por exemplo, aqui nós vamos falar em breve da ADI, vamos supor, a DIN. Por que a DIN é assim? Pega a lei está lá mostrando e tudo mais. E o outro também, que é o outro pé do estudo, doutrina. Leia as doutrinas. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns conceitos doutrinários de alguns doutrinadores, eles são de alto nível. Por exemplo, Pedro Lenza, ele vai dizer que o controle de constitucionalidade é um mecanismo de proteção da supremacia constitucional, que é o que a gente falou. Protege o poder áureo máximo da Constituição. Gilmar Mendes vai dizer que é um instrumento que preserva a ordem constitucional. Por ser a Constituição uma lei suprema, ela coloca a ordem na casa. Ela coloca ordem em tudo. E se ela coloca ordem em tudo, alguém precisa preservar essa ordem. Está aí explicando Gilmar Mendes. É um instrumento, o controle de constitucionalidade é o instrumento que preserva essa ordem que a Constituição prevê para nós.
Depois, Alexandre de Moraes vai dizer que ela é a garantia da rigidez constitucional. Essa garantia, essa rigidez não tem nada a ver com aquilo que nós vimos do poder constituinte originário, certo? Que diz é rígida, é flexível, enfim, não, não. A rigidez é a força, é o poder que ela tem para conosco. Então, como eu dei um exemplo, se há o direito social do trabalho, da educação, da saúde, se há esse direito é porque a Constituição previu, certo? Se há ali, por exemplo, tem no artigo 11, a casa é domicílio inviolável, podendo nela adentrar apenas com permissão do dono da casa, né, do morador, por autorização judicial, no período da manhã, flagrante delito, estado de emergência, etc. Se há isso nesse artigo 11 da Constituição Federal, é por isso que há nela, no inciso. Perdão. Se há no artigo 11 do Código Civil isso, é porque na Constituição Federal tem o inciso 11 do artigo 5º que fala a mesma coisa, é o mesmo texto. Então, note, a Constituição disse uma coisa, falando assim, é isso aqui, e aí a Constituição, aí o Código Civil vem e fala assim, realmente, tudo bem, já que a Constituição Federal falou, nós vamos aplicar isso. Natureza de processo objetivo, sem lide subjetivo. Esse subjetivo que diz é de sujeitos. Não há um interesse de sujeitos, não há uma briga, não há uma guerra. E, inclusive, perdão, guerra que eu quero dizer, né? Guerra é briga entre as partes. Não há interesses que acabam se colidindo. Inclusive, há uma diferença, uma pequena diferença que a gente se perde um pouco do controle de constitucionalidade e dos remédios constitucionais, que eu acredito que nós ainda teremos essa aula, é o controle de concentrado, perdão, o controle de constitucionalidade ele não fala de processos específicos, de interesses de partes específicas. O remédio constitucional, aí sim, é para aquele lesado, para aquele que foi lesado especificamente por uma razão. Então, note, o controle de constitucionalidade abstrato é a lei que foi criada, que pode ou que está causando problema. Remédio constitucional. Os remédios são para evitar ou para parar que surtam efeitos, o excesso de poder, por exemplo, que é dado para o juiz, para o policial, para o delegado, que aí, por exemplo, é o habeas corpus, é aquela prisão ilegal com excessivo poder, violando o direito de outra pessoa. Note que é um interesse, o direito de liberdade, por exemplo. Habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, são remédios constitucionais realizados para uma coisa em específico, uma razão específica, porque uma parte está interessada naquilo. Agora, o controle constitucional é uma outra coisa. É outra coisa. Controle constitucional, ele vai falar de algo abstrato que não necessariamente esteja ocorrendo, mas pode causar um risco. Tudo certo até aqui? Tá, tem alguma dúvida? Ficou meio confuso alguma coisa que eu falei? Não, mas isso aqui você falou que aí eu arrumo. Porque às vezes eu vou falando e eu não paro para me ouvir o que eu tô falando. Às vezes eu tô falando um absurdo e nem eu vi. Eu acho que ficou muito claro. Não tenho Tá, nenhuma dúvida, não. maravilha. Então tá bom. Ahn, finalidade, né? Agora, qual é o fim dela? De novo, que é garantir a supremacia, evitar a permanência de normas inconstitucionais, ou seja, leis que agridem a Constituição, elas devem ser paradas, elas devem não ter mais efeito, elas devem ser sancionadas. Perdão, vetadas. Viajei. Assegura, então, a estabilidade do Estado democrático de direito. Porque imagine só, se nós estamos num país em que virou a casa da mãe Joana. Todo mundo faz lei, o poder legislativo endoidou a cabeça, faz lei como se quer e não está nem aí. Não pode acontecer isso. Não pode ser assim. Como eu falei, a supremacia da Constituição, ela diz isso aqui que é o certo. Se não tem isso aqui, então está errado. Então significa que aquela lei que é inconstitucional não pode estar vigorando no nosso país. Aí por isso que diz, assegurar a estabilidade do Estado democrático de direito. Porque senão imagine, ó, pernilongo, porque senão imagine que
que bagunça seria se qualquer lei dissesse qualquer coisa? Então, a Constituição diz: todo mundo tem liberdade de pensamento, seja por qualquer meio. Aí vem uma lei falando assim: não, 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 não. Qualquer um que der uma opinião zoando professores vai ser preso. Não pode, isso não pode acontecer, tá bem? Uniformizar a interpretação constitucional. A Constituição, ela tem algumas algumas raízes, alguns ramos, melhor dizendo, alguns ramos, que acabam deixando muito genérico aquela situação. Por exemplo, a meta, um objetivo nosso, é erradicar a pobreza e a marginalização, além de evitar que haja uma discriminação regional. Se nós formos para lugares mais distantes, não precisa ser tão distante assim, ainda aqui no nosso São Paulo, nosso estado de São Paulo, se nós formos para umas cidades mais distantes da capital, nós já vamos observar certas discriminações em relação à pobreza, em relação à fome, em relação à marginalização. Então, parece que não chegamos ainda no objetivo. Isso acontece com coisas, também com leis, com artigos dentro da Constituição, perdão, com artigos dentro da Constituição que dizem uma coisa. E se entra em vigor uma outra lei, vai criar uma briga de interesses entre leis. Porque a Constituição diz não, a lei diz sim, então quem está certo? A Constituição diz sim, a lei diz não. Então, quem que tá correto nisso? Por exemplo, o objetivo é erradicar a pobreza e a fome no Brasil. Aí tem uma lei dizendo que, que não se deve levar as verbas públicas para as escolas públicas. Ué, por quê? Calma aí, não estava falando que nós temos que erradicar a pobreza e erradicar a marginalização? Então, por que em escolas públicas a verba é menor? Por que as verbas são vetadas em ambientes públicos, em escolas públicas? Não faz sentido? Não, não, mas não são todas as escolas públicas, são as escolas públicas das cidades tais que estão na fronteira do Mato Grosso. Peraí, como assim? Como assim? Não pode. Então, perceba que o controle de constitucionalidade, ele vai olhar isso e vai falar assim: não, 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 isso aqui está errado, isso aqui é inconstitucional, acaba com isso. Se o controle de constitucionalidade não existisse, iria ter leis e normas permitindo um monte de coisa, sendo que a Constituição está falando não. E aí a lei está falando sim. Então é por essa razão que existe esse controle. Suas características, como eu já falei algumas. Controle abstrato de normas, ou seja, não são casos específicos com lide entre as partes, ou seja, não é interpartes, é erga omnes, ERGA-OMNES, erga omnes, que é pega geral, pega a galera toda, abraça todo mundo e fala: venham aqui comigo, que a Constituição está dizendo isso, então é isso que nós temos que fazer. É isso que acontece com o controle de constitucionalidade. Ele não resolve concentrado. Controle de constitucionalidade concentrado, ele vai ter efeitos erga omnes para a galera toda, geral. E o controle de constitucionalidade difuso, aí é interpartes. Aí é você e eu. Teve um problema aqui entre nós dois, vamos resolver isso aqui. Agora, o concentrado, geralzão. Aí pega quem tá aqui, pega quem tá lá, pega quem tá no país todo. Além disso, ex tunc e ex nunc. Ele vai fazer surtir efeito para aqueles que virão e para aqueles que foram. Então tá vendo aí? Acabei falando, né? Efeito erga omnes, acabei explicando aqui. A competência é sempre para o STF, a depender de algum outro, mas no genérico ali, no geralzão, é a STF. Efeito vinculante, ou seja, vai vincular todos os tribunais, ou seja, aquela decisão feita pelo controle de constitucionalidade vai pegar
os tribunais menores, tribunais de segunda instância, primeira instância, todos os fóruns e etc., além de qualquer setor judiciário, órgão administrativo, se há uma decisão ali, se há uma DIN número 50 que diz tal coisa, todos devem seguir a mesma coisa. Então, se aparecer um processo que vai infringir essa regra, essa DIN vai falar: não, 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 a DIN já está aqui, já foi tratado esse assunto, não tenho direito ou tenho direito, tá bom? Possibilidade de modulação temporal dos efeitos. Então, ela vai acabar tendo uma possibilidade de mudar, de alterar com o tempo. Isso é meio irrelevante também, pode ficar tranquilo. Agora, quem é o legitimado? Quem é o legitimado para tal? Vamos lá. O presidente da República, ele não é um legitimado universal. Tem uma diferença, e eu só vou abrir aqui a nossa Constituição para mostrar isso, para ficar mais claro, mais visível. Existem os legitimados universais e os que precisam de pertinência temática para realizar algumas ADINs, certo? Então vamos lá. Eu vou até abrir aqui que fica até mais fácil. Olha aqui, artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, certo? A mesa do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, o poder legislativo estadual e federal, resumindo muito, o governo de estado, ou seja, o governo do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, o Conselho Federal da OAB, ok? E os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, eu só vou falar aqui, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Uma questão. Aqui onde diz partido político com representação do Congresso Nacional, está dizendo partidos políticos que têm um senador ou um deputado ali eleito em nome do partido, tá bom? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, procurador, tá, beleza. Agora aqui, é, só deixa eu ver Eu posso aqui. fazer uma pergunta? Pode. O que seria essa entidade de classe de âmbito nacional? É quase semelhante a sindicatos. Sindicatos dos Ah, trabalhadores, sindicatos dos fazendeiros, da agricultura, entendeu? entendi. Muito obrigada. Imagina. Só queria mostrar uma coisa aqui, é, uma questão, eu não sei se está nessa lei ou na lei, tá nessa aqui. Chupi chegou. Hum, só um momentinho que eu estou só procurando aqui, tá bom? Sem personalidade. Declarar inconstitucionalidade em todos os processos de competência. Não estou achando. Calma aí. Calma aí que eu vou achar. Não vou deixar nada para trás. Não se preocupe. No artigo 103 mesmo. Hum, por que não está mostrando aqui? O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de constitucionalidade, em todos os processos, tá. Declarada inconstitucionalidade por omissão, será dada a ciência do poder, tá. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, tá. Hum,
Não estou achando. Olha que interessante. Que momento adequado para não encontrar o que eu preciso explicar, não é mesmo? Vou mostrar aqui pelo Google mesmo, mas eu vou caçar essa lei, esse artigo, essa parte do artigo. Mas, enfim, existem duas diferenças entre legitimados: os legitimados universais e os legitimados especiais. Os universais, eles podem propor a DI, a DIN, em qualquer razão, não precisa da pertinência temática, que é o que a gente chama. Agora, existem um tipo de pessoas, um tipo de legitimados, que são os especiais, que eles só podem propor a DIN em alguns casos, que é o que eu estava mostrando aqui. Queria procurar só o artigo para ler, mas não acho. Mas tudo bem. Então, precisam comprovar os governadores, as mesas de assembleias legislativas, ou seja, o poder legislativo estadual, as confederações sindicais e entidades de classe no âmbito nacional, tá? São esses que precisam. Aí o resto não precisa, que é o presidente da República, as mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e os partidos políticos. Então vamos lá. Só uma coisa para não ficar muito confuso. O Poder Legislativo estadual precisa de pertinência temática. O Poder Legislativo Federal não precisa de pertinência temática. Era só isso mesmo. Eu vou procurar a lei bonitinho, garanto a você, e eu vou mostrar onde está dizendo. Mas eu só preciso procurar, com calma. Mas vai dar tudo certo, só confia. Vamos continuar. Os efeitos das decisões são, em geral, ex tunc, e a possibilidade de modulação por segurança jurídica também é outro efeito. Tem efeito vinculante nos órgãos do judiciário e administração. Então, todos os órgãos administrativos e os órgãos judiciários acabam aderindo, tendo que aderir de maneira obrigatória o que foi decidido por aquele controle de constitucionalidade e retira a norma que é inconstitucional da ordem do ordenamento jurídico. Então, aquela norma, aquela lei que é inconstitucional não surtirá mais efeitos. Tá bem? Ficou uma dúvida dos efeitos ou eu expliquei muito rápido? É que a gente acabou falando tanto, né, que eu simplesmente só pulei. Tem alguma dúvida sobre? Nenhuma dúvida. Beleza. É como eu já tinha falado antes dos efeitos, então eu só li por isso. Mas agora vamos lá. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Ela tem por objetivo declarar a incompatibilidade de uma lei ou de uma norma com a Constituição Federal, que é exatamente o que a gente está falando até agora. Exatamente. A sua previsão está no artigo 102, inciso 1, primeiro, a linha A da Constituição Federal. Está na sua regulamentação a Lei 9.868 de 99, não tem muito segredo, e a competência originária é do STF. Deixa eu ver se no próximo aqui fala. Sim. Os legitimados da ADI são os mesmos do controle concentrado, tá? Então, o presidente da República, o poder legislativo estadual e federal, o governador, classe, entidade de classe de âmbito nacional ou sindicato, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB, não coloque na prova a OAB pode. Se for discursiva, não coloque. Por quê? Porque não são todos da OAB. Na OAB tem vários setores, tem a seção, tem a seccional, tem um monte. É Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB que pode, tá bom? O objeto da ADI, o objetivo da ADI é avaliar apenas leis ou atos normativos federais ou estaduais. O municipal, mas e se eu abrir uma lei municipal? Sei lá, Lorena vai lá e abre não, perdão, edita, o prefeito de Lorena edita uma lei, tudo bem que ele não pode editar leis, né? Mas vamos fingir que foi ele que editou. Editou a lei municipal de não sei o quê, que é inconstitucional.
Aí não é ADI, é uma outra que se chama ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que a gente vai ver depois, tenha fé, em algum momento. O professor ainda não deu, enfim. É, é cumulativo, tá? Então vamos lá. Ela vai avaliar leis federais e estaduais que estejam incompatíveis com as normas da Constituição Federal, que tenham sido editadas posteriormente à promulgação da Constituição Federal, e exige uma controvérsia constitucional relevante. Assim, uma coisa muito absurda. Por exemplo, como eu falei, cria-se uma lei impedindo que as pessoas saiam de casa de meio-dia às 18 horas. Por qual razão? Simplesmente por não quererem. Não pode. Isso é relevante, porque imagina você não poder sair da sua casa de meio-dia às 18 horas. Meu Deus do céu. Meu sonho. Mas enfim, deixa pra lá. É, Então tem que ser alguma coisa que seja muito controversa, alguma coisa que seja muito relevante. Deixa eu abaixar só um pouquinho isso aqui. Ah, bem melhor, tá vendo? Você está olhando lá pro meu teto. Para que vai ver meu teto? Pronto. Próximo. O procedimento é uma petição inicial fundamentada. E aí, dentro da petição, é que eu estou estudando para a segunda fase, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, já está na minha cabeça aqui. A petição vai ter o endereçamento para o Supremo Tribunal Federal. Depois, embaixo, a qualificação do legitimado. Então, o presidente da República, o Conselho Federal da OAB, o sindicato, o partido político com representação no Congresso Nacional, o... Quais são os outros? Que eu esqueci. É, o poder legislativo estadual ou federal, o governador de algum estado, enfim. Depois embaixo vem ali onde diz os fatos, ou seja, vai falar a lei, o ato normativo que está sendo incompatível com a Constituição Federal. Logo após o cabimento, depois do cabimento, a legitimação, porque da legitimidade ativa, por que que aquele legitimado ele pode propor uma DI, uma DI, e aí depois vai para os fundamentos, tá bom? Então, por isso que fala a petição inicial fundamentada. Depois dos fundamentos, aí tem embaixo os pedidos. Antes dos pedidos, tem uma coisa que talvez eu vá falar, que é a medida cautelar. Mas eu vou falar, vou chegar lá. Antes da medida cautelar, depois da medida cautelar, os pedidos. Dentro dos pedidos, requer a manifestação do AGU, do Advogado-Geral da União. Depois, o parecer do procurador requer, notifica ele para que ele dê o parecer dele, do PGR, Procurador-Geral da República. E aí, por fim, vem o julgamento definitivo do STF, tá bom? Só deixa eu ver aqui se aparece a medida cautelar. É o próximo, tá vendo? A medida cautelar, ela pede a suspensão imediata da eficácia da norma. Por quê? Porque pode ser que aquela norma cause problema, pode ser não, certamente cause problemas, infrinja mais regras, viole mais direitos de várias outras pessoas. E aí, para você alegar a medida cautelar, você precisa de demonstrar o fumus boniuris e o periculum in mora. Você já teve uso capião no direito civil? Ainda não. Não? Tá. Perdão, uso capião não, viajei. É o tutela de urgência. Você já teve tutela de urgência? Não, a gente ainda não entrou em processo. Ah, tá. Não, tudo bem. Perfeito, melhor ainda. O fumus boniuris é a fumaça do bom direito, que traduzindo para você. E o periculum in mora é o perigo na demora. Na demora do quê? Da realização daquele ato. Então vamos lá. A fumaça do bom direito é avaliar, olhar quais são as leis que estão sendo infringidas, quais são os direitos infringidos naquele momento, naquele ato normativo. Enquanto isso, o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora no ato, é dizer assim: olha, STF, se demorar para agirmos, pode ocorrer problemas no ordenamento jurídico constitucional e nos direitos das pessoas.
Então, é o perigo mora. Quais são os perigos de estar demorando aquela decisão? E o fumus boniuris, quais são os direitos, quais são as leis que estão envolvidas nesse ato? A votação pode ser pelo STF, pode ser não, perdão, vai ser pelo STF pela sua maioria absoluta. O STF tem 11. A maioria absoluta é a metade mais um, que seria 6. Então, 6 votando para o fim daquela lei, findará aquela lei, vetará a lei, tá bom? E os efeitos são ex nunc, ou seja, é, é, o que acontece à frente, o da medida cautelar, tá? Por favor, preste atenção. A medida cautelar é ex nunc. Os efeitos gerais do controle constitucional é ex tunc. Tudo que ocorreu lá atrás vai ser mudado. E da medida cautelar, tudo o que há de acontecer será mudado, será evitado. Então, a lei, mantendo o exemplo, a lei impede que você saia de casa no período da tarde. Com a medida cautelar, a lei perde o efeito para que em breve, ou seja, para que amanhã você possa sair de casa no período da tarde. É tudo um pouco meio óbvio, né? Não tem muitos segredos. E agora nós entramos finalmente na ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a ADO. É diferente da ADI, a DIN, que tem uma lei, tem uma regra, uma norma que infrinja viole o ordenamento constitucional. A ADO é o contrário. A omissão de alguma lei que cumpra algo, que cumpra uma garantia da Constituição, acaba violando esse direito constitucional. Então vamos lá. A ADO vai buscar combater as omissões constitucionais, está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, e busca efetivar normas constitucionais dependentes de regulamentação. Então, a Constituição Federal tem o direito à vida, o direito à saúde, por exemplo. Todo mundo, sem distinção de idade, de sexo, de ideologia, de tudo, tem direito à saúde. Tá bom, bacana, mas como é que nós vamos fazer isso? Aí criou o SUS, criou os hospitais públicos, porque todo mundo tem direito ao, ao direito à saúde. Entendeu? Agora, e se não tivesse? Tá, eu tenho direito à saúde, mas e aí? Eu não tenho hospital aqui, eu não tenho hospital público para que a galera possa ir sem ter que pagar um convênio, um particular. Eu não tenho SUS. E aí, o que que eu faço? ADO, olha, tem o direito à saúde ali, que está escrito na Constituição, mas não tem lei, não tem norma que regulamente isso. Como é que nós vamos fazer? Certo? E aí, ela vai estar ali regulamentada na Lei 12.063 de 2009. É nova, se você for olhar, é muito nova, porque olha, a Constituição é de 1988 até 2009, é muito tempo, para que não haja uma medida para evitar as omissões, certo? Ficou alguma dúvida da ADO? Não ficou, não, tá tudo muito claro. Mesmo? Certeza? Sim, Então, tá bom, beleza. Os efeitos da ADO. É o reconhecimento da mora legislativa ou administrativa, certo? Como a gente falou. Vai comunicar ao órgão competente que existe a falta daquela lei e tem um prazo de 30 dias, tá? O STF vai dizer assim, se manifeste em 30 dias para a gente resolver esse probleminha aí. Porque tem um problema de omissão aí, fala aí, 30 dias para você resolver esse problema aí, esse BOzão. E aí vai concretizar a Constituição. É meio evidente. Não tem muitos segredos, não. O, o Sávio não deu a ADI interventiva para você, né? Acho que não. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Porque a ADI também é interventiva, embora não caia muito em provas, mas ela é importante. Às vezes cai um pouco na OAB também.
Se bem Ele que. ainda não deu, talvez seja a matéria da próxima aula, mas não Ah, tenho certeza. perfeito. Se ele não der, eu vou falar com ele. Mas se ele não der, aí eu explico bem rápido aqui na próxima semana, porque eu tô pensando o seguinte. Dia 9 é a prova de vocês, né? Isso, é depois do Corpus Christi. É, eu até ia perguntar, será que ele vai cobrar tudo? Porque é, tipo, muita coisa o semestre inteiro. Foi, mas cobra. Ah, Mas tá bom, então. geralmente o sábio dá uma colherzinha de chá. Ele fala, não, não, vai até aqui, ou então, ó, foca nisso e naquilo. Eu acho Mas que ele deve fazer a live de revisão no feriado do Corpus Christi, provavelmente. isso, então, aí perfeito. Aí é uma delícia. Porque aí é o seguinte, eu vou falar com ele e aí eu vejo o que que ele vai dar de foco mesmo. Aí eu também nesse feriado aí, eu também vou fazer, só que à tarde. Só que aqui, entre ele e eu, até eu ia parar para assistir lá. Mas ele faz de manhã, né? Faz, mas fica gravado já direto também. Ah, é. Então sucesso, melhor ainda. De todo modo, eu vou falar com ele, vejo o que que ele vai dar. E aí, no dia 6, que é o feriado, o sábado do feriado, né? Aí eu faço uma revisão completa dos pontos mais importantes. Vou falar com ele segunda-feira para saber se ele vai dar a DI interventiva. Se ele der a DI interventiva, aí no sábado, dia 30. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver o calendário aqui. Tá certo, é dia 30 mesmo, porque antecede o feriado. Semana que vem é dia Isso, 30. perfeito. Aí então, no dia 30, que é sábado, eu explico sobre a DI interventiva e continuo a matéria que ele continuar. E no dia 6, eu faço revisão só dos pontos específicos que vão cair na prova. Tranquilo, acho que fica ótimo assim. Maravilha. Então, vai ter ser bom assim. Eu vou até parar de compartilhar então e a gente para por aqui na DI. Que aí até eu arrumo melhor esse slide e, inclusive, procuro aquela parte dos legitimados especiais e universais que eu não encontrei na lei. Mas tem que estar. Tem que estar. Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado pela companhia, por estar aqui nesse sabadinho. Bom final de semana e até sábado que vem. Obrigada, até semana que vem. Bom fim de semana. Obrigado, pra você também.